Olá, estamos esperando aqui o nosso outro convidado, Lucas, para a gente começar. Olá, pessoal, estamos só esperando o Lucas entrar aqui para eu colocar ele na live, tá bom? Um minutinho aí, paciência. Aí, agora vai. Oi, Brasil. Olá, eu vou ter que ficar segurando o, o celular. Vocês conseguem me escutar? Tá bem baixo, Lucas. Boas. Não sei como é que tá o meu áudio, como é que tá, O seu gente? tá ótimo. Ai, beleza. Ai, porque usar fone aqui vai ser triste pra mim. Você tem algum fone com microfone? Vou procurar aqui. Tá. A gente tá só resolvendo uns probleminhas técnicos, pessoal. Boa noite. Você vai ter que ficar igual eu, segurando o O celular. problema é que aonde o Ah, suporte do... melhorou. Melhorou. Pronto? Bom, vamos dar início, né? A nossa live aqui, diálogo sobre arqueologia de gênero e sexualidade, né? Na verdade, sobre gênero e sexualidade na arqueologia. Ah, você vai ficar deitado, Lucas? Eu também fico, Eu então. não sei se assim, acho que assim é melhor, porque senão eu vou Melhor, ter que ficar maravilhoso, ótimo. segurando. Duro vai Então, ser ler as assim, mensagens ali que tá melhor. Não, eu dou aparecendo. um jeito aqui. Essa é uma iniciativa do PROARC na pandemia, PROARC Audiovisual, é uma iniciativa da Daniela Clocker, Leandro Duran, Bruno Santos, docentes da UFES, com colaboração do Luiz Felipe Santos e Adriano Ferreira, que inclusive o Adriano me deu um suporte aí para começar essa live hoje, porque eu não tenho Maravilhoso. Instagram, eu tenho só Facebook. Então a gente vai começar a se apresentar rapidinho e, e dar início aí. Lembrando que o Instagram é 1 hora só de live, então a gente vai tentar ser breve e vamos lá. Bom, meu nome é Nádia Carrasco Pagnossi, eu sou formada em História pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Arqueologia pela Federal de Sergipe e agora eu sou doutoranda pelo MAI, Museu de Arqueologia da USP. E depois eu vou falar sobre as minhas pesquisas. Lucas, se apresente. Sou Lucas, né? Como a Nádia já apresentou. Eu fiz graduação em arqueologia na Universidade Federal de Sergipe e estou agora no mestrado, dando continuidade às minhas pesquisas de gênero que eu comecei lá no início da graduação. E Nádia foi uma das pessoas assim que estava junto ali comigo nas mesmas angústias.
E aí hoje eu estou no mestrado, no, no programa de pós-graduação daqui da UFES, no caso. É isso. E, bom, fala aí, Lucas. Pode falar. Não sou muito bom com essas questões de live, não. Hoje a nossa ideia é a gente falar rapidamente sobre os nossos trabalhos, mas o nosso foco mesmo é a gente falar sobre os problemas de gênero, de discriminação que a gente já vivenciou, já sofreu na arqueologia, né? Seja machismo ou homofobia, que é o que a gente tem mais lugar de fala para estar falando, né? Eu e o Lucas. Mas é tocar nesses assuntos e também querer ouvir de vocês que estão assistindo, né? As experiências de vocês, o que vocês podem contar também, né? Sem contar o santo, só o milagre, né? Por questões de não expor, né? Mas para a gente fazer um diálogo mais nesse sentido, mais informal, da gente estar compartilhando nossas experiências, nossas histórias de horror e histórias boas também, quando houver, né? Nesse sentido. E é mais isso. Lucas, Porque começa. Falei. quando a gente se trata, né, sobre essas questões de gênero e sexualidade, a gente, para além dos problemas em relação, né, aos próprios contextos arqueológicos, né, que são problemas assim que precisam ser tratados, nós, enquanto pessoas de gêneros, né, pessoas sexuais e tal, a gente também passa por uma série de questões no nosso âmbito profissional. Então, esse espaço que a gente pensou mais para trazer um pouco sobre essas questões na pesquisa arqueológica em si, no registro arqueológico em si, né? E aí eu e a Nádia vai falar um pouco sobre as nossas pesquisas que vão lidando com esses contextos, mas de se pensar também como que nós estamos vivenciando essa arqueologia, quais são as problemáticas que nós estamos encarando no fazer arqueológico. E eu acho que seria muito interessante, né, como Nádia já falou, de que vocês também participassem e falassem de suas experiências, né, se há mulheres, há LGBTs, ou seja lá qual categoria você melhor se identifica, para estar dando também a sua experiência aqui para a gente ficar comentando e dialogando. É um espaço de diálogo, né, como a gente decidiu apresentar. Bom, eu e Nádia, a gente fez uns esquemas de como seria essa nossa live, né? Então, antes de iniciarmos o diálogo, é muito interessante que a gente coloque, então, em questão o que é, né, esse estudo de gênero, como que ele se deu na arqueologia, quais são suas preocupações, principalmente em tempos em que a gente vê uma série de embates relacionados a essas questões, né, de gênero, de machismos e de homofobias e outras discriminações. Bom, as notificações ficam aparecendo ali, aí eu preciso ficar mexendo na tela. Não, até agora ninguém falou nada. Eu vou vendo aqui. A, Entende? Só falaram Então, boa né, o que noite. é essa arqueologia de gênero? Acho que para um diálogo começar, né, acho que é uma ótima questão para a gente refletir, né? Qual é o papel dessa arqueologia de gênero? Eu estava vendo, né, fazendo algumas leituras, discussão de gênero sempre existiu na arqueologia, né? A gente sempre, de forma indireta, sempre tivemos inúmeros dados que trabalhassem com as questões relacionadas aos homens, às mulheres, só que isso nunca foi, enfim, uma questão política na arqueologia, né? A gente sempre viu essas discussões feitas de forma muito descritivas, e essas descrições, muitas vezes, majoritariamente, deixavam papéis das mulheres, de sexualidades à margem dessas discussões. Então, a gente tinha, sim, uma discussão, por exemplo, que falava de homem na pré-história, por exemplo, é clássico. A gente vê o quanto os homens eram os caçadores, os guerreiros dessas sociedades pré-coloniais, pré-históricas, mas em contrapartida a gente não se via discussão sobre os outros gêneros, nas outras identidades. E dessa indagação que surge a arqueologia de gênero. Então, a arqueologia de gênero ela surge
embasada no feminismo, é muito importante deixar claro, né, que o feminismo foi muito importante para o surgimento da arqueologia de gênero, para se pensar nessas marginalizações mesmo, que é essa arqueologia masculinista, colonialista, enfim, que sempre trabalhou muito bem as questões de dominações, mas sempre deixou outras identidades invisibilizadas nesse registro arqueológico. Então, as mulheres, lá no início da década de 80, né, e aí tem um trabalho clássico da Margaret Conkey e a Jeanette Spector, que é o trabalho assim, pioneiro na questão de gênero, que elas vão tocar na ferida dessa arqueologia. Elas vão trazer para o debate como que essas mulheres estavam sendo invisibilizadas. E não somente no registro arqueológico, mas também na prática arqueológica, né? E é muito interessante se pensar isso. No Brasil, a gente tem talvez uma realidade um pouco diferente de outros lugares, né? A gente tem aqui no Brasil, desde o início dessa arqueologia dita mais científica, a presença de mulheres sendo referências. Aí a gente poderia citar a Beth Meggers, a Annie Roosevelt, entre outras, que são referências, né, enquanto arqueólogas, mas quando a gente se pensa no que está sendo produzido por essa arqueologia, ainda hoje a gente tem uma arqueologia muito que apaga mesmo essas histórias. Então a gente não tem essas discussões sendo feitas mesmo tendo a representatividade dessas mulheres. Nádia, quer comentar alguma coisa? Não, tá perfeito. E aí, Concordo então, totalmente. né, se pensando nessas problemáticas, então surge a arqueologia de gênero. Inicialmente com uma perspectiva mais feminista, né, pensando principalmente as questões das mulheres, né, as vivências das mulheres na arqueologia e na presença das mulheres no registro arqueológico. E isso foi se ampliando, né, no fim da década de 90, sobretudo com o boom da arqueologia queer, né, a gente começa então a ter discussões mais amplas sobre as questões de sexualidades, né, a representatividade desses grupos sexuais na arqueologia, as performances de gêneros ditas não normativas. Então, a partir dessa primeira crítica feminista, né, da arqueologia, que se inicia essa arqueologia de gênero, enquanto política, né, essa arqueologia, é muito importante deixar claro que a arqueologia de gênero, enquanto tal, ela tem um caráter político, ela existe porque ela cumpre essa necessidade de, de falar mesmo sobre essas questões, e a partir disso que a gente começa a ter outras discussões. Então a gente tem aí o que é a arqueologia de gênero, e dentro da arqueologia de gênero existem outras arqueologias, né? Arqueologia feminista, arqueologia da sexualidade, enfim, Do corpo, né? do corpo. Então Tem são várias várias coisas. questões dentro dessa arqueologia de gênero que são possíveis de serem feitas no registro arqueológico, apesar de muitos pesquisadores mais resistentes acharem que não pode se falar de gênero na arqueologia. Mas a gente já tem aí inúmeros trabalhos sendo realizados nesse sentido, e trabalhos com resultados muito satisfatórios, né? A gente hoje, apesar de ainda ser uma área muito tímida, né? A gente já tem uma discussão mais profícua sobre as mulheres, sobre LGBTs, mas a gente precisa que isso ganhe cada vez mais espaço, né? E é justamente essa falta de espaço que esse nosso diálogo pretende discutir um pouco. Acho que, principalmente aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, é que esse debate tem se fortalecido, eu acredito. Não, sem Principalmente, dúvida. principalmente assim, tanto a questão do engajamento feminista na arqueologia, né? Teve aquela intervenção da SAP de 2015, né? Que incomodou muita gente, teve aquele zine Sim, feminista, né? Eu não estava, mas todo mundo fala, estava né? E eu lá. acho que foi um grande bafão mesmo. E agora, eu acho que nos últimos 2 anos, mais ou menos, a gente tem a galera trans, né? Colocando fortemente a questão queer dentro da arqueologia. Eu acho que também isso é uma temática que só tem a crescer no país Com aí, e certeza. se desenvolver.
Então, acho que o Lucas deu um parecer teórico aí, resumidamente, né? Legal, acho que a gente pode já ir avançando. Falar sobre os nossos trabalhos, mais ou menos, né, Lucas? É. E, bom, eu vou falar do meu rapidamente. O meu trabalho que eu desenvolvi na UFES, né, que é o foco aqui de hoje, eu trabalhei com a arqueologia da prataria Mapuche. Mapuche é uma etnia indígena do Chile, da Argentina. Eles são muito fortes, muito articulados politicamente. A resistência é uma marca assim clara deles. Eles têm vários conflitos tanto com o Estado argentino quanto com o Estado chileno. Eles sofrem prisões políticas porque eles são muito engajados, né? Estão sempre protestando, exigindo melhores condições, terras, tudo que foi usurpado e roubado deles, né, ao longo do processo colonial. E é bem complicado, mas o que eu analisei, né? O que é essa prataria, né, Mapuche, né? É um conjunto, né, de objetos, maioria joias, né, que as mulheres portam, de grandes dimensões. Quando eu digo grandes dimensões, é um peitoral assim, bem grande, né, ou uma faixa, né, de moedas também, né, são objetos de grande porte. Tem um comentário aqui, vocês vão ler. Você vai lendo aí enquanto isso. Dani, Dani pediu pra gente virar o celular. Só Ah, que a gente é? tá com um Ai, problema. O meu fone não permite que eu vire o celular. a gente vai ter que ficar segurando o celular na mão. Pode ser. Ou Você é topa, uma Lucas? possibilidade. Deixa eu Tá, ver. pode ser então. Pronto. Nossa, o Christian já mandou uma pergunta aqui difícil para nós. Espera aí, Christian. Eu tô falando da minha pesquisa primeiro. Christian, quem não sabe, é meu esposo. Ai, meu Deus. Então a prataria, né? Ela, ela representa, né? Até hoje em dia, ela teve né, o início dela foi mais ou menos século XVII, XVIII, mas o auge dela foi no XIX, antes que o processo da independência do Estado chileno realmente tivesse um projeto de genocídio da população mapuche mesmo, porque os espanhóis não conseguiram dominar, né, entre aspas, aí, os mapuche, tiveram que fazer acordos, né, com os mapuche. A coroa espanhola teve que entrar em acordo com eles no período colonial, e eles só foram realmente, né, dizimados ou, enfim, obrigados a migrar para cidades, sofreram um processo de empobrecimento mesmo no fim do século XIX, que foi quando o Estado chileno tinha metralhadoras, por exemplo. Então a guerra era totalmente injusta, né? Não tinha como eles, né, lutarem, foi parecido com Canudos, né, o processo, né? Foi de genocídio. Mas essa prataria, ela sobrevive, ela muda, claro, né? Porque ela sofre uma série de processos, mas o que é importante, né? Que ela carrega todo um simbolismo. E esse simbolismo, permeia várias coisas, permeia a região de onde aquela mulher é, permeia a que grupo ela pertence, né? Se é um grupo da costa, se é um grupo das montanhas, se é um grupo do campo, né? Vai indicar a questão da cosmovisão, né? Da questão religiosa, espiritual, né? As crenças. Vai indicar se ela é solteira, se ela é casada, quantos filhos ela tem. Tudo isso vai estar contido na simbologia das joias dela. Né? E essas joias elas vão ser usadas até hoje como uma forma de afirmação de identidade e de resistência. Né? Quando eles vão se apresentar a público, né? Vão para um protesto ou vão se apresentar a público, o uso das joias ele serve para isso e também, não, que é a coisa mais importante, porque é a prata, para a proteção espiritual. Né? Então, a prata ela traz essa questão da proteção espiritual. Então, a minha pesquisa foi relacionada a gênero nesse sentido. Eu entrevistei, fiz um trabalho etnoarqueológico, entrevistei prateiras e prateiros, entrevistei também pessoas militantes Mapuche e fiz um trabalho nesse sentido, que ficou uma gracinha, eu gosto muito. E esse foi meu trabalho
do mestrado. Agora, no doutorado, estou fazendo outro trabalho, que também é com metais, é com joias, mas é um contexto pré-histórico, não mais histórico. E aí já é outro rolê, que não importa aqui, porque a gente está falando de trabalhos da UFES. Fale um pouquinho do Ah, sepultamento maravilhoso. então, esse trabalho do meu doutorado aqui na USP é sobre as simbologias também, nas joias da Senhora de Cal, que é uma governante motica que foi encontrada no Peru, na costa norte, no sítio Complexo Arqueológico El Brujo, na Huaca Cal Viejo. E ela tem mais de 100 objetos de ouro e cobre, na sua maioria, alguns com combinação com prata, com iconografias da cosmovisão motica. Então, meu trabalho agora é interpretar um pouco essa iconografia dessas joias, mas também tem uma parte de ver que impactos teve a descoberta dela, porque toda a cidade onde ela foi achada, que é uma cidadinha pequena de interior da Costa Norte, se modificou. Então, a presença dela empoderou as mulheres ou não? Então, tá identificando isso e eu tô vendo que empoderou um pouco. Não dá para falar que foi 100%, mas que teve sim um impacto. Então, esse é meu novo trabalho aí, que eu estou desenvolvendo e ainda tem muitas águas para rolar. E, Lucas, passo para você falar sobre o seu trabalho do Justino. Ah, antes de começar a falar do meu trabalho com o Justino, né, icônico Justino, que eu acho que é um dos sítios mais falados aqui nas lives do ProArc, eu só vou recapitular porque entrou mais pessoas aqui, né, e talvez não pegou o Uhum, início da nossa live. uhum, Então, a gente está pensando mesmo em uma live que seja bem aberta para discussão. A gente vai falar, eu já falei um pouco sobre o que seria essa arqueologia de gênero, qual a preocupação dela, os problemas existentes na arqueologia no geral. E aí agora a gente está fazendo essa parte de apresentação das nossas pesquisas, só para mostrar um pouco como que se dá essa arqueologia de gênero na prática, mas a gente vai dar prosseguimento com outras questões, por exemplo, as nossas experiências enquanto arqueólogos, né? Nádia, mulher, e eu enquanto LGBT, falar um pouco das nossas experiências nessa arqueologia, né? E aí, para finalizar, a gente vai justamente repensar como que a gente pode mudar esse cenário tão obscuro da arqueologia, sabe? Que é basicamente o que o Christian perguntou aí. Então, a gente vai, mais no final, a gente discutir quais são as possibilidades para mudar esse cenário da arqueologia. Bom, agora voltando para o Justino, que é o sítio que eu trabalho. Trabalhei na graduação e agora estou trabalhando no mestrado. Só para dar uma breve contextualização. O sítio Justino é um sítio que para alguns é cemitério e habitação. A gente considera ele como um sítio cemitério, porque é um sítio que contém centenas de sepultamentos, são quase 200 sepultamentos, e sepultamentos interessantíssimos para se fazer vários tipos de arqueologia, e a arqueologia de gênero é uma dessas arqueologias possíveis e que tem trazido resultados muito interessantes. E eu vou comentar um pouco sobre esses resultados. Bom, o Justino tem uma longa duração, né? Ele tem uma ocupação aí de aproximadamente 7.000 anos, 9.000, entre 9.000 anos antes do presente e 1.500 antes do presente é um sítio que tem essa ocupação, né? Então, apesar de haver datações hoje em dia, imaterialidades, que se discute essa ocupação do Justino, né? O trabalho da Jaciara é um trabalho muito interessante nesse sentido, porque encontrou vidro nos sepultamentos, então, pera lá, né? Como que um sítio pré-colonial tem vidro ali junto com os sepultamentos? Mas apenas assim, a fim de discussão, vamos trabalhar esses sepultamentos nesse período que é o período de ocupação que até então é o que mais se discute, né? Entre 9.000 anos e 1.500 anos antes do presente. E aí são centenas de sepultamentos, como eu já disse, sepultamentos diversos, com materialidades diversas, e é através dessa diversidade que eu vou trabalhar a questão de gênero. A minha amostra foi sepultamentos de adultos, com indivíduos adultos e sexualmente
deferidos, né? Então, foram feitas análises bioarqueológicas para diagnosticar o sexo e a idade do esqueleto. E aí, como que era um trabalho inicial, né, na graduação, a gente definiu, então, trabalhar só com esses sepultamentos, para entender justamente essa relação da materialidade com esses indivíduos. E o interessante, então, do Justino foi perceber que, assim, não somente indivíduos masculinos tinham um ritual funerário muito elaborado, mas como diversos indivíduos femininos também tiveram esse ritual, como se tivesse sendo um pouco processual, status social elevado naquela sociedade. E aí a gente vai discutir, então, alguns sepultamentos que gritam, né, no Justino para serem notados, que especialmente são os sepultamentos 116 e 149, e para além de uma materialidade robusta, eles tiveram um tratamento do corpo também muito específicos. O sepultamento 116 é um sepultamento em que possivelmente foi decapitado. A gente ainda não tem dados tão satisfatórios nesse sentido para aproximar-se de uma decapitação, mas a gente tem ali a presença do crânio muito deslocado, que não é um deslocamento que seria simplesmente pelo processo pós-deposicional, né? Ou de ter sido enterrado não, de ter sido depositado em uma cova vazia. Muito pelo contrário, a gente tem o crânio todo anatomicamente perfeito e ele está bem abaixo da região que ele deveria ser encontrado. Então, a gente tem essa possibilidade de ser um indivíduo decapitado, né? Ele está em uma deposição também que mais se assemelha, não, que é mais identificada para indivíduos do sexo masculino, né? Que é o dorsal. A gente tem muito mais indivíduos masculinos sendo depositados de forma dorsal. Então, esse sepultamento tem essa característica. E as materialidades, que são outra questão assim, muito importante ser falada, que é a única ponta de projétil do sítio, não só nos sepultamentos, mas fora dos setores do Justino. É a única ponta de projétil. Então, se pensar toda a questão funcional da ponta de projétil, e se pensar que essa cultura material está disposta especificamente para um indivíduo do sexo feminino, é muito importante para a gente se pensar questões de gênero. E tem o 149, que é um outro sepultamento muito interessante, porque ele passou por um sepultamento que a gente considera não, que é dito na arqueologia como sepultamento secundário, são aqueles rituais mais elaborados, mais demorados. Então, só o fato desse indivíduo ter recebido esse tipo de ritual já demonstra uma certa importância dela, ou dele, ou seja lá, a forma em que esse indivíduo se identificava para aquela sociedade, tinha para aqueles grupos. E, além disso, também tinha outras materialidades, né? Que Deixa eu só são... interromper um pouquinho, Lucas. Perguntaram do que a gente está falando. A gente está falando sobre o trabalho do Lucas no sítio Justino. Continua. E aí, esse indivíduo, 149, para além desse ritual é, mais demorado, mais especializado, ele tinha, no caso ele, eu estou tratando como indivíduo, é, tinha peças cerâmicas, né, cobertas, e um fato muito interessante sobre o sítio Justino é de que as peças cerâmicas encontradas, as inteiras, que estavam cobrindo o corpo, elas foram produzidas especificamente para o ritual funerário. Então, foram peças trabalhadas, confeccionadas para associarem os mortos. E não foram todos os indivíduos do Justino que tiveram esse tipo de oferenda. Alguns apenas receberam essas cerâmicas. E esse indivíduo, né, além de ter um ritual funerário mais prolongado, recebeu essa cerâmica e teve a peça de cachimbo, que também são poucas no Justino, e esse indivíduo recebeu essa oferenda. E aí, parte, né, de tanta coisa acontecendo, a gente teria que ir para algum lugar. E aí a gente pensou, normatividade aqui não tem, né? Se a gente não está vendo diferença, percebe-se que uma construção de gênero distinta
ali estava acontecendo. Distinta que eu falo dessa concepção de gênero que nós temos na atualidade, que é gênero enquanto sexo biológico. O sexo biológico enquanto fator primordial para esse gênero acontecer. E, particularmente no Justino, a gente não tem nenhuma materialidade específica para sexos. E aí, ou que uma construção social ali se dava de outras maneiras, né? Ou que gênero não era um fator importante para o ritual funerário, eles avaliavam outras questões. E, em relação a esses dois indivíduos, a gente chegou à possibilidade de que seriam xamãs, né? E de se pensar indivíduos femininos cumprindo esse papel enquanto espiritual para aqueles grupos, é muito importante de se trazer para a narrativa a presença delas, a presença das mulheres ou desses indivíduos femininos enquanto pessoas de grande importância para aqueles grupos. Então, acho que o trabalho do Justino, pelo menos até nesse ponto que foi a minha monografia, foi muito interessante para trazer esse debate mesmo de mulheres e, sobretudo, sobre gênero para além dessa normatividade que a gente está acostumado a ver, né? Tanto na literatura e tanto nas nossas vivências. Com certeza. E aí, Dani colocou aí que, né, é uma constante em contextos brasileiros. De fato, a gente vê diversos outros contextos funerários que não tem essa presença tão clara de materialidades presentes a sexos distintos. O que, novamente, traz para o debate, né, essas construções de gênero, como que elas estavam sendo dadas ali para aquelas sociedades. Aparentemente, o sexo não era um fator. Acho que a gente pode começar a responder perguntas, né, Lucas? Eu acho que para o primeiro momento, que é essa apresentação das pesquisas, acho que seria interessante, se aí houvesse perguntas, a gente está respondendo para a gente passar para a próxima fase do debate. A Luciana fez um comentário aqui sobre o meu trabalho, né? E eu acho que serve para o seu também. Como o sentido do mundo não ocidental é complexo. Ainda que estejamos falando sobre joias, ou no teu contexto mesmo, né? Que é totalmente atípico pelo que o pensamento ocidental falaria, né? As joias, a beleza nunca cabe em beleza. Pelo contrário, a junção do belo, funcional e espiritual. Com certeza, né? Sem dúvida. Os objetos sempre vão carregar essa questão da cosmovisão, da espiritualidade, né? Das simbologias, vão ter outras implicações nisso aí. Teve alguma pergunta sobre o nosso trabalho, Lucas, ou eu posso responder a do Cris? Estão pedindo para você falar um pouco mais da sua pesquisa de doutorado. Ai, socorro. Então, minha pesquisa de doutorado, eu recomendo vocês entrarem no site El Brujo, com J, .pe, e darem uma olhada na Senhora de Cal. Ela tem todo o contexto de como acharam ela e tal, é bem interessante, né? A minha pesquisa, eu vou analisar os metais, né, que são as joias dela, as narigueiras e as armas também, porque ela também tem vários lança-dardos, tem 2 bastões, tipo cetros de poder, e ninguém ainda analisou especificamente as joias dela, apesar dela ter outros acompanhamentos junto com ela, como fusos, cerâmica também, e vestidos, tem todo um fardo funerário onde ela foi encontrada. Então, eu vou estar analisando aí as peças de metal exclusivamente, é meu foco, mas claro que eu não vou excluir também a simbologia que está na cerâmica ou na própria vestimenta dela. E essa é a parte técnica, vamos dizer, né? Mais arqueológica do negócio. E a outra parte é que eu analiso a mudança que ela causou, né? Que a descoberta dela causou na cidade, porque ela foi achada em 2005 e em 2009 foi fundado um museu na cidade e a cidade passou a se abrir para o turismo. Né? E nessa abertura para o turismo, a cidade se modificou. Então foram criados restaurantes, lojas de artesanato,
Várias tradições que estavam sendo deixadas de lado foram retomadas como um atrativo para o turismo, por exemplo, a pesca tradicional, a produção de chicha, que é um tipo de vinho. Tem lugares que é mais assemelhado à cerveja, mas a chicha de ânio de Madalena de Cal, que é a cidade que eu estou falando, parece mais com um xarope, um vinho. Então, isso foi retomado, né? E quem faz essa cerveja, esse vinho, são, na sua maioria, mulheres. Então, houve também uma questão das mulheres estarem vendendo, né? Vendendo seu próprio sustento, vendendo artesanato, vendendo a titia, pescando, tem mulheres pescadoras. Então, assim, a figura da senhora de Cal, né? Como ela é uma mulher de elite mote, e antes pelos outros enterramentos mote, que achavam, né? Geralmente só de homens, né? De elite, né? Com grandes peças de metal e tal. Começou todo o imaginário de que as mulheres na antiguidade também podiam, né? Não somente os homens eram governantes ou grandes sacerdotes ou tinham funções de poder. Então isso acabou empoderando as mulheres dali da localidade para elas serem independentes mesmo, né? No contexto rural, né? Que ali é um contexto rural, né? A região ela é basicamente produtora de cana, vive de pesca e cana, né? São as atividades comerciais e agricultura familiar, né? São os negócios ali econômicos, e então, nesse contexto rural, né, as mulheres começam a ter um pouquinho mais de poder financeiro, né, econômico, social também, né? E as relações de gênero vão se modificando, né? A gente vê, eu fiz uma pergunta para as mulheres que eu entrevistei, quem que fazia as tarefas domésticas ali na casa, né? E todas me responderam que dividiam, que não eram só elas. Então, e inclusive uma delas, ela falou que o marido que fazia, porque ela é dona de um restaurante, então ela fica o dia inteiro cozinhando no restaurante, e quem tem que limpar a casa é ele, porque ela fica no restaurante. Então, ele que faz tudo ali, né? Então, a gente tem essa mudança nas relações, né, de gênero na cidade. E eu acho que é isso. Não sei se tem mais pergunta nesse sentido. Tem mais, Lucas? Eu estou na pergunta do Christian aqui, que senão eu vou para baixo. Eu acredito que não, Não. por enquanto não. Tá. Então já vamos conduzindo, Bom, que já já que são não sete e tem, meia. né? A gente Sete e vai meia passar já. então para a segunda parte. Como eu tinha falado Isso. lá no início, a gente pensou num diálogo em que tratasse sobre a arqueologia de gênero, tanto na prática quanto nas nossas pesquisas, né? E agora vai ser um momento em que eu e Nádia vai tentar levar para um diálogo mais enquanto profissionais mesmo da arqueologia, como que nós estamos vivenciando nossos nossas atividades e como que isso tem sido um fator talvez muito problemático, tanto para a Nádia, que é mulher, né, e eu enquanto LGBT, como que isso tem sido vivenciado pela gente. Nádia, você quer começar a falar? Posso falar, posso falar. E aí, né, só para terminar, seria interessante que, se vocês tivessem alguma experiência em relação a essas questões, seria interessante que vocês também fizessem parte desse diálogo, seja apresentando experiências boas ou aquelas ruins, que a gente sabe que existe, e que a gente vai comentando também. E vamos dialogando. Então é isso. Vamos lá. Quer começar? Quero, pode ser. Melhor. Vai lá. Então, eu queria contar algumas coisas que eu vivenciei em campo, que eu vi, assim, que são meio frequentes. Ontem rolou uma live da Cristiane Amarante, da Arqueologia Alternativa, sobre arqueologia feminista, foi muito legal. Quem tem interesse nessa área, eu recomendo, tá lá no YouTube e assistir. Eu passei a tarde assistindo elas aqui, e elas falaram de várias situações que a gente passa, né? A gente, que é mulher, né? Que se identifica como mulher, que a gente passa em campo, né? Situações de assédio, né? Todas as colegas, eu acho que tem alguma situação de assédio para contar, seja assédio sexual ou moral, né? Moral é quando o professor duvida da sua capacidade, né? Fala, isso você não vai conseguir fazer, né? A gente já viu muito isso. Eu não te imagino em campo, porque você é muito fraquinha,
né? Eu acho que com você também, Lucas, isso já deve ter Muitas rolado. vezes. Ou, por exemplo, quando a gente está em campo, as pessoas, e você, sei lá, você escava muito bem, ou você pega o nichadão lá, os comentários, ai, nossa, olha só, trabalhando igual homem. Ela tá É, trabalhando igual homem, né? Assim, como se o trabalho braçal ele fosse supervalorizado como algo masculino, né? Também, né? Colocado nesse patamar, né? E a muitas. própria representação da arqueologia, né? É Uhum, sempre vista aí no público enquanto uma atividade extremamente feita para homens. E aí tem a imagem do uhum. Indiana Jones que representa muito bem isso, né? Quanto mais másculo você for, apesar da gente ter a figura da Lara Croft, que é poucas vezes mencionada, né? Mas o Indiana Jones que recebe todos os louros dessa arqueologia, e toda essa Eu quero até comentar sobre o que isso. representa, né, para aquelas pessoas que são mais leigas, geralmente a gente fala, nossa, eu sou arqueólogo. Você, arqueólogo? Nossa, não te veria sendo arqueólogo. E aí a gente tem que fazer todo o discurso de desconstrução, de mostrar que essa arqueologia ela é bem mais do que isso que é mostrado, né? Mas continue. Então, tem. O que me fez ser arqueóloga, na verdade, era uma série que passava na Record em 2011, 2000, não, 2001, 2002. Eu tinha 12 anos, que chamava Caçadora de Relíquias. Era tipo a Lara Croft, mas ela não Uhum. usava arma, geralmente. Era menos, um pouco menos, era colonialista ainda, mas era um pouco menos porque ela é havaiana, a moça, que fazia a Entendi. personagem principal. Então ela tinha essa questão, né, da identidade e tal. Mas isso é raro, né, assim, né, nas representações sempre é um Aham. arqueólogo homem, né. Então, quando eu estava nesse meu campo do Peru, do meu trabalho do doutorado, me surpreendeu muito que um museu e um complexo dedicado à figura de uma mulher não tenha nenhuma mulher necessariamente nas chefias. Então, todas as diretorias ali são de homens, né? Isso já me causou um super desconforto quando eu cheguei lá. Outra coisa é que eles estavam iniciando um projeto de escavação, agora eles estão procurando outros arqueólogos, tomara que entre mulheres, mas a maioria que entrou para escavar são homens. E aí eu perguntei, mas não teve mulher candidata, né? Falaram, ah, teve, mas nenhuma era capacitada o suficiente para entrar na vaga. Ou era estrangeira. Eles não Entendi. queriam também estrangeiras, né? Então, essas situações, né, que a gente vai vivendo e que a gente vai vendo que é complicado mesmo, né? Situações que, por exemplo, você está falando, está explicando algo para alguém e um cara começa a repetir para outra pessoa tudo o que você está falando. Teve uma situação que aconteceu isso com um colega meu, ele virou para mim e falou: "Ah, eu tô fazendo mansplaining, né?" Ainda bem que O ele se cara tocou, né? ele percebeu. Aí eu falei: "Cara, tipo, é óbvio, né?" Ele Você explicou. percebeu. Não, eu explicando, a pessoa me perguntou como que era para entrar no mestrado. E eu tava Uhum. explicando. E ele começou a emendar em cima. É. Tudo que eu falava, ele repetia. Aí eu. E são situações assim que a gente vê, né? Também muita homofobia a gente vê, né? Assim, eu já vi, assim, a pessoa virar pro outro e falar assim: ah, o seu cabelo aí, isso aí é viadagem. Seu corte de Nossa, cabelo, né? isso, pra mim, isso não é nem mais um problema, né? Eu acho que meus maiores problemas em relação a essas coisas são justamente dessa falta de confiança mesmo, de, porque você é assim, então você não vai dar conta do trabalho, ou de tipo assim, já que você chegou agora, a gente vai ter que saber como que você vai trabalhar. Só que é sempre umas exigências muito mais pesadas do que se eu fosse um cara hétero, por exemplo. A questão, por exemplo, da minha voz, né? Que apenas falar oi ou um bom dia, as pessoas já sacam, não vai ser nosso camarada aqui em campo. E essa falta mesmo de confiança em achar que eu sou capaz. Eu já ouvi de professores que não teria capacidade para estar em campo ou que não conseguiam me ver em campo. E são coisas que a gente precisa, né? Se todos os arqueólogos precisam se esforçar para estar em campo, né? Que é uma questão
né, para todo mundo, a gente que faz parte desses grupos de minoria, a gente precisa se esforçar o dobro, porque a gente nunca é capaz o suficiente, a gente nunca tem experiência, né, suficiente para estar cumprindo essas atividades. E é tão claro isso, é tão evidente que a gente nunca vê, por exemplo, coordenadores de campo ou coordenadores de laboratórios que nos representem. Então, né, eu fico sempre me perguntando que arqueologia é essa que a gente está produzindo, que a gente está fazendo. Para quem é essa arqueologia, né? É mais uma maneira de tornar essa área cada vez mais dominante de trazer apenas os papéis das classes mais dominantes, enquanto nós não conseguimos nos enxergar nessa arqueologia, tanto na prática quanto nas narrativas que estão sendo criadas. E ser homem e ser homem, né? Tipo, ser LGBT na arqueologia é problemático. E para além, assim, de problemas com os colegas da profissão, e aí para mim são os problemas mais drásticos, eu considero assim, porque são pessoas que vieram de uma formação, né? Passaram por toda uma discussão, eu espero, sobre essas questões. A gente está envolvido com outras pessoas, né? Auxiliares, dependendo da obra, a gente está trabalhando com profissionais de outros setores. Na educação patrimonial, a gente está trabalhando diretamente com a sociedade ali. Então, é sempre essa surpresa, né? Ao ver uma pessoa que não faz parte dessa normativa cumprindo tais funções. Então, é todo dia acordar e saber que eu vou dar de cara mais uma vez com esse tipo de comentário e eu preciso me impor para não ouvir mais. Só que, né, a gente está falando em algum momento aí. A gente estava conversando ontem, né, quais seriam as soluções para resolver esses problemas, né? E assim, é muito difícil, né? Por exemplo, a nível institucional, uma denúncia de assédio ser levada a sério, geralmente é passado pano pro cara, não acontece nada com ele, sendo professor ou aluno, né? Sim, Nesses casos de arqueologia de contrato também, né? Como é que a gente vai fazer uma denúncia? Né? A gente vai ter que lidar com sim. todo tipo de gente, às vezes não da área de arqueologia, né? De outras áreas. Então, assim, né? Que soluções a gente poderia propor nesse sentido? É muito, muito complicado, né? Eu acho que um caminho, né? Mas aí dentro da arqueologia é que tivesse uma disciplina de ética obrigatória e essa ética incluísse questões né? Discriminação em Gênero, geral. sexualidade, Machismo, sim, raça, com certeza. de tudo, né? Questão também decolonial, né? Que é Aham. urgente, às vezes, né? Nossa postura, às vezes, é muito colonialista, né? Eu acho que Assim, uma é um disciplina, assim, no problema que primeiro não é só da período, arqueologia, né? É um tinha que ter uma problema que não é só da disciplina, sim, arqueologia, é um é problema do da mundo. ciência no geral, Não, do mundo, mas né? do mundo. Mas de se pensar aqui no micro, né, que é a arqueologia, a gente tem que começar a pensar numa formação que discuta com mais Sim, profundidade essas questões. A gente sim. precisa nomear essas problemáticas, a gente precisa mostrar que é discriminação você fazer tal comentário com essa pessoa por ela ser negra, ou por ela ser mulher, ou por ela ser LGBT. Seja lá, a gente precisa começar a mostrar que isso não é normal, a gente não é aceitável, não é brincadeira. A gente precisa começar a pensar isso dentro das universidades e não somente em criação de disciplinas, né, de mudar a grade curricular, porque me parece que muitas vezes essas discussões são feitas ali nas disciplinas, mas não são levadas adiante. Ah, sim. E aí, de se pensar em discussões que sejam feitas o tempo inteiro, em qualquer Sim, não. disciplina. A gente está lá falando de lítico, mas se pensar que os líticos não eram feitos somente por um grupo. A gente está falando de humanos, e humanos são diversos, é complexo, sabe? A gente está falando de cerâmica, de se pensar também nessa diversidade existente com essa materialidade. Então, de se pensar em discussões que estejam em todos os lugares, em todos os âmbitos, em todas as áreas, assim dizendo.
e de se pensar em rodas de conversa mesmo. Eu acho Sim. que é uma coisa que precisa ser feita. Eu senti muita É. falta disso na UFES, né? Eu falando da Uhum. UFES porque eu me formei Não, mas lá. aqui no MAI Então, também. de tantos alunos quanto os Sim. professores começarem a pensar mais em fazer essas discussões, para além da Uhum. sala de aula, né? Uhum. Porque a gente tem muita discussão disso em Não, níveis e que bar, isso, por exemplo. sim, Mas e que isso não seja cadê isso tratado na como um tema prática? secundário, né? Que não seja tratado como algo Sim, secundário, e que sim como algo de uma questão de ética mesmo, né? com certeza. Eu E aí acho que a gente. também, né, nos campos também, né, deveriam ter, assim, Sim, sim, protocolos mesmo, né? O pessoal dessa live que eu falei estavam falando de formação de conselhos, de rede de apoio, de ajuda, né, de, por exemplo, uma pessoa cuidar da outra em campo, né, não deixar sozinho com uma pessoa que pode ser um possível claro. assediador, né, ou coisas assim, né, também são muito importantes, né? Não, e é muito importante a gente discutir essas questões, né? Porque para além de criar essas redes de apoio e tal, a gente precisa começar a trabalhar com esses potenciais, né, de pessoas que vão cometer esses atos, né? A gente precisa Uhum. deixar claro para essas pessoas também que não é Sim, olha. aceitável fazer essas Uhum. coisas. Então não adianta a gente se blindar, né? A gente estar Claro. preparado para essas coisas acontecerem, sendo Se a que a gente gente não não vai falar com os deixar caras claro para essas pessoas que têm que elas estão potencial de fazendo fazer errado. essas coisas com a gente que não é bem assim, que a gente não Uhum. pode aceitar e que as coisas que eles estão fazendo são erradas. Uhum. Então, eu acho muito difícil, assim, sabe? Porque não é como eu disse, é um problema social, tá em todos os âmbitos, em todos os lugares. Então, é muito difícil a gente começar a mudar isso de uma forma tão que seria significativa para a gente. Mas a gente tem que começar aos poucos. E uma dessas possibilidades que a gente citou pode ser que, pelo menos em campo, a gente se sinta mais confortável para ser quem somos, de fazer nossas atividades, sem que sejamos o tempo todo julgados ou, sei lá, colocados em um lugar de pessoas que não são capazes, Com enfim. certeza. Alguém tem uma solução, gente? Se É, alguém tiver mais, mais dicas, acho que seria umas interessante vocês dicas, falarem, é. tanto das É, experiências de vocês, quanto de possíveis soluções, né, para o que a o gente Christian mudar tinha esse perguntado, cenário. o que o Christian tinha perguntado no começo era como é que fazer as pessoas se interessarem, né, por arqueologia de gênero e também para além da academia, né? Eu Uhum. acho que o interesse ele tem que vir no sentido de que a gente está permeado de relações de gênero o tempo Sim, inteiro, né? sim, Então é uma coisa do cotidiano da nossa vida, né? Então acho que o interesse tem que partir desse entendimento. E sobre expandir isso, né, para outras áreas, para além da academia, eu acho que realmente é na prática, né? Principalmente quem está aí no contrato tem contato direto com outras pessoas de outras áreas, né? Começar isso aí, quem trabalha com educação patrimonial também está discutindo essas questões, né? Quem trabalha com sim. arqueologia comunitária, né? Com comunidades, né? Tradicionais, está sempre discutindo e colocando isso para fora, né? Nos próprios museus também, né? Que os museus também façam exposições, né? Relativas a isso, né? Que isso seja discutido dentro dos museus também, né? Que geralmente o museu é um local onde o público tem um contato mais direto, né? Exato. Com o resultado, às vezes com o resultado das nossas pesquisas, né? Então, que esses discursos, né, antidiscriminação ou de visibilidade de outros gêneros sejam colocados nesses lugares. É, Ah, então, estão me falando aqui que falta 5 minutos só para a live você já? terminar já. Você quer encerrar e voltar? Bom, teve uma pergunta, eu acho que lá. Teve uma Teve para algumas mim, do perguntas, meu né? Teve uma para trabalho. você, que Foi. foi da Gaebrila, Isso, Gabriela, que não é: sei. Nádia, houve alguma dificuldade na sua pesquisa etnoarqueológica com os Mapuches por você Aham. ser uma arqueóloga brasileira? Como se deu esse contato? Oi, não sei se é Gabriela, Gael, não sei. É. É, não muito, porque eu estava junto com a pessoa nativa, que é o meu esposo, que é chileno. Então, eu estudei espanhol há muito tempo também, então eu não tive esse problema com a língua.
Então, estar com ele me abriu muitas portas, Uhum. vamos dizer assim, ele, né, me auxiliou, mas eu tive que correr atrás, né, de todo mundo que eu entrevistei, eu que corri atrás, eu pesquisei e entrei em contato pelo Face, a maioria foi pela internet que eu achei essas pessoas, e elas cederam uma entrevista para mim, né, fui lá, conheci o trabalho, conversamos, fizemos a entrevista. Os Mapuche têm fama de serem na visão dos chilenos, né? Pessoas bravas e tal, mas eu discordo totalmente. São pessoas abertas que querem mostrar a sua cultura, entendeu? Querem afirmar a sua identidade e eles são abertos a pessoas que vão respeitar isso, que vão respeitar a identidade deles, que vão respeitar a cultura deles. E eu sempre fui com com esse tato de que realmente a cultura deles é foda, são foda demais, assim, são pessoas maravilhosas e o trabalho, né, de quem é prateiro é incrível. E eu fui nesse sentido, então eu não tive muita dificuldade nem muita resistência. Houve alguns momentos de estranhamento, lógico, por eu ser, né, brasileira, branca, enfim, mas foram poucos, assim, e nada muito forte, não tive nenhum grande problema. Foi bem legal e está no meu trabalho, no meu capítulo etnoarqueológico lá, que quiser, tá no academia.edu, só me procurar lá e ler. E Vendendo aí lá tá peixe. tudo. Eu conto, lá eu conto todas as bads, todas as coisas boas, tá tudo lá. No último capítulo da minha dissertação. Quer O... encerrar e voltar, Lucas? Pode ser. O que você acha? Tem mais Pode alguma ser aí. pergunta? É porque tem algumas perguntas, acho que enquanto não encerra, é bom a gente ler, pelo menos se a live encerrar, a gente volta. Porque senão a Tá, gente vai perder as perguntas. tá. O Paulo, Paulo não é nenhuma pergunta, mas Comentário. um comentário, né? Que é a questão da xenofobia. Ah, sim, E de também. fato, sem dúvida, Com a certeza. xenofobia impera na arqueologia, né? Se a gente for Uhum. pensar, por exemplo, na arqueologia realizada no Nordeste, aqui no Brasil, a gente vê um atraso significativo. Assim, não é nem pelo É um regionalismo, na é um verdade, né? regionalismo, né? E aí eu É. vou ter que citar os estudos de sambaquis, né? Que a gente tem uma grande concentração de estudos de sambaquis no sul no sudeste, enquanto os sambaquis do nordeste são totalmente esquecidos. A gente nem Uhum. ouve falar que existe sambaquis no nordeste. São estudos muito pontuais, muito poucos sendo feitos. E que poderiam ser estudos que poderiam ampliar muito mais assim o que a gente tem, né, de informação sobre essas populações costeiras. Mas assim, enquanto arqueólogo também, ser do Nordeste, a gente enfrenta vários comentários, várias piadinhas, né? Tipo, nordestino, baiano, Paraíba, coisas assim que, sério. Terríveis, né? Uhum. Tem mais algum, Lucas? Eu acho que não. Não. Tem Bom, alguém que quer fazer algum comentário em relação às questões que qualquer a gente coisa, gente. mencionou, sobre suas experiências em campo, Aproveita e sendo corre, porque mulher ou vai. sendo de outros grupos É. de minoria, Aham. ou sei lá, quer apresentar um pouco das sugestões, porque fica parecendo que a gente está aqui falando e o que a gente Enchendo o está saco. falando é a máxima. Hum. Não, então. Então vamos encerrar, né? Vamos Acho que encerrar, né? Acho que valeu. Foi. Eu gostei. Você gostou? Eu eu gostei. Foi achei que foi legal. muito bom. Lucas, por favor, teria como você falar sobre sua pesquisa do mestrado? Tem. Então, Ixi, Lucas. eu não tenho muitos resultados ainda não, né? Eu tenho objetivos que eu trabalho agora no mestrado. Eu falei que na graduação eu vi um pouco sobre de uma forma mais geral as oferendas, né, em associação com os mortos, via ali que não havia muita regularidade entre essas materialidades dos sexos. Então, isso me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Então, como seriam essas construções de gênero se não o sexo, né? E como que essas materialidades poderiam dar Ixi, respostas. Lucas, 30 segundos. Tá, então vamos Eu vou, encerrar e eu vou volto encerrar e para. voltar, tá bom, gente? Voltem Vocês também, voltam. gente. É.